Hoje você vai aprender, hoje você irá compreender os segredos da Bíblia, principalmente as histórias que você ouviu durante a sua vida inteira e que não parecia fazer muito sentido. Vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos. Um dilúvio onde o mundo é inundado com água e o único barco que sobreviveu foi o de Noé. É uma história meio capenga, né? Se o mundo foi inundado com água, bastava você ter um barco. Ou se abrigar em cavernas, né? Onde o oxigênio vai suprir aquele problema para você poder se resguardar. E quando o problema passasse, você sairia para fora. Eu não vejo porquê, né? Somente sobrou a família de Noé utilizando um barco, né? A não ser que, né, você comece a tomar aí a sua pílula vermelha diária. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. A Bíblia, ela não é um conto de fadas. O que está na Bíblia de fato é real, é verdadeiro, é verídico, é fundável. Porém, as pessoas elas não conseguem entender que a Bíblia está à frente, ela é mais importante do que o mundo atual, do que a ciência atual. Por exemplo, tá? O ser humano no passado, segundo os livros judaicos, segundo o livro de Enoque, segundo a menção à Nova Jerusalém, o ser humano ele tinha 60 metros de altura. 60 metros de altura. E aí, basicamente, devido à sua queda, né, o seu tamanho começou a ser diminuído. E com a era pré-diluviana, que os cientistas adoram chamar de era paleontóloga, você tinha uma libélula que tinha mais ou menos seus 20 centímetros com 2 metros. Os insetos eram imensos. Por quê? Porque a gravidade era menor, a pressão atmosférica era maior e graças à pressão atmosférica mais forte, concentrava mais oxigênio num curto espaço, proporcionando o gigantismo. Então, por exemplo, uma uva, só para você ter mais ou menos uma ideia, segundo o livro de Enoque, segundo os contos bíblicos, um cacho de uva era do tamanho de um ser humano. Um cacho de uva. E aí você pega a Bíblia e fala, vamos varrer essa parte da história bíblica. Isso aqui não faz muito sentido. Só que é aquilo que eu te falo, o próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz, se a vossa lei não superar dos escribas e fariseus, de forma nenhuma entrará no reino de Deus. Então o que acontece? Acima da ciência dos homens vem a ciência de Deus. A pergunta que fica para você que está me assistindo é o seguinte: será que Deus é um mentiroso? Será que Deus mente? Não, se Deus não mente, Deus é um ser perfeito, eterno, então quem mente? Então o outro lado está mentindo, a ciência do outro lado está mentindo. E aí nós temos uma imagem apenas para você poder entender sobre o assunto aqui. O que eu vou fazer aqui, tá? Só para você poder entender aqui. Eu vou tirar a minha imagem, ok? Só para explicar isso aqui para vocês e depois eu volto aqui a minha imagem, tá bom? Olha que coisa interessante, né? Vamos pegar aqui a imagem, olha só. Vamos voltar, ó. Age of Gods, Original Diet. O que isso aqui significa? Idade dos deuses, a dieta original, né? Idade dos deuses, dieta original. Antediluvians, era pré-diluviana. Depois de Noé, nós temos a carne, flesh permitido, a carne permitido, e após Noé, o que nós estamos acontecendo agora. O ser humano está diminuindo de tamanho após Noé, né? E outra coisa, o ser humano vivia 930 anos, 912, 955, e após Noé, a era de Noé, o ser humano está diminuindo de tamanho e também a sua perspectiva de vida está ficando cada vez menor, tá? E aí eu preciso explicar para você. Se você for analisar a geração que nós somos hoje, e você pegasse, por exemplo, o tamanho de Noé, nós, como seres humanos hoje, a gente não sairia do calcanhar aqui ó, de Noé. Aqui, ó, o calcanhar de Noé. Por isso que se dizia que nós, como seres humanos, éramos como gafanhotos aos olhos deles.
E essa é a mais pura verdade. Só que os gafanhotos eram esses caras grandãos aqui, ó. E esses de 60 metros que eram os gafanhotos perante aos colossos, né? São monstros que foram criados aí na era pré-diluviana. Agora, olha que coisa interessante. Você tem homens que viviam próximo de 1000 anos, com uma estatura gigante e após o dilúvio, uma idade encurtada e um tamanho encurtado. Como essas pessoas conseguiam viver mais de 1000 anos somente comendo frutas? Como? Eu vou voltar aqui a minha imagem para você poder entender. Como que essas pessoas conseguiam manter uma dieta super saudável comendo apenas frutas? Ponto número 1, importantíssimo falar aqui. Todas as riquezas do nosso planeta estão no subterrâneo. Minérios preciosos como ouro, pedras preciosas, tudo que você conhece que é de riqueza, né, do ser humano está concentrado no subsolo da Terra. Porém, no passado não era assim. A riqueza ela estava concentrada na superfície. Por exemplo, há mais ou menos 1000 anos atrás, os alimentos eles continham muito mais ouro. Então você imagina o seguinte, tá? A pessoa ela faz uma plantação de milho, por exemplo. Nessa plantação de milho, a concentração de água pura, que é uma água muito mais cristalina, muito mais azulada, com pH extremamente alcalino, uma água mineralizada, né, irrigava essas plantações. Ponto número 1. Ponto número 2, os cristais, os metais preciosos faziam parte do solo. Então essas plantas se beneficiavam desses minerais, desses cristais. Ponto número 3, o sol era muito mais agradável do que agora, porque o céu era laranja. E o céu laranja, ele era muito diferente de agora. Quando a gente fala de céu laranja ou céu azul, da inversão, a gente tem que entender o seguinte, quando se fala de céu laranja, inverno e verão escaldante praticamente não existe. A temperatura era agradável o ano todo e quase sempre. Então, praticamente, os alimentos eles conseguiam se produzir muito mais. E outra coisa, os alimentos não eram modificados geneticamente. Humberto, mas eu acho que você está exagerando. Cara, você sabia que a banana que você come, ela é radioativa? Você sabia que a banana, ela tem mais de 100 sementes? Então, a banana que você come hoje, ela não tem nenhuma semente. Mas a banana original tem mais de 100 sementes. Você sabia que a melancia, a fruta melancia, ela é completamente diferente do que você conhece hoje? A fruta melancia, você corta ela no meio, ela é toda vermelha, carnuda. Mas no passado não era não. Ela era toda branca, com pequenos polos vermelhos que você conseguia remover. Então, o milho no passado, ele era preto. Hoje o milho é amarelo. Então, assim, as frutas no passado, elas eram gigantes, super nutritivas e contemplavam toda a cadeia alimentar dos seres humanos mesmo na era pré-diluviana. Após o dilúvio, esses alimentos todos modificaram. Tudo isso modificou, ficou mais pobre. O Criador dos céus e da terra, ele deu a mensagem a Noé para que viesse a comer carne, porque após o dilúvio, todos esses alimentos enfraqueceram. Todos. Eles já não tinham mais aquelas riquezas. Então o solo, por exemplo, onde estavam as riquezas, tudo foi para baixo. Foi para o subsolo. E aí os alimentos, eles diminuíram de tamanho, a sua qualidade nutricional foi drasticamente reduzida e agora o ser humano precisava complementar a sua dieta com carne, porque somente os alimentos não dariam mais conta. Então, você viu que no passado, eu quero deixar isso bem claro, olhando aqui para a câmera, eu quero deixar isso aqui bem claro. Os alimentos que Deus criou não são os alimentos que você come hoje em dia. Só para deixar isso bem claro. O milho que Deus criou não é o milho que você come hoje em dia. Aquela uva sem semente que você compra no sacolão não é a uva que Deus criou. A banana que você come hoje não é a banana que Deus criou.
As frutas que foram criadas hoje, aqui são as variedades de laranja, mexerica, cruzamento entre espécies, nada disso é origem do Criador. Eu não posso confirmar, mas eu acredito veementemente que nós, como seres humanos, nunca provamos a fruta que Deus criou. Só estamos comendo coisas que foram processadas, cruzadas geneticamente. Então, os alimentos de hoje não representam o que era na era pré-diluviana, tá? Então, ponto número 1, o que ajudava esses caras a manter uma dieta muito boa, por exemplo, o cara só comia pão, bebia só, ou um comia pão, o outro só bebia água, o outro comia só nozes, e os caras conseguiam viver 1000 anos. Como é que isso é possível? Porque os alimentos eram hipernutritivos. Hoje já não é mais assim, você tem que complementar a sua dieta com carboidrato, proteína, legume, verdura, não sei o quê, né, para você poder complementar, mas no passado não era assim. Então, ponto número 1 é esse, os alimentos mudaram, tá? Então, o motivo de Deus pedir para que você usasse, né, você fizesse o uso de carne, é porque os alimentos perderam seu valor nutricional, tá bom? Ponto número 1, explicando isso aqui para você. Ponto número 2, por que que a estatura do ser humano ela foi diminuída? Por que que a estatura humana foi diminuída? Após o dilúvio, o que aconteceu foi o seguinte, foi um momento de inversão, né, do polo magnético, e aí com essa inversão do polo magnético, o eixo da Terra mudou. Então, por exemplo, o eixo da Terra é como se fosse uma toroide. Você tem um campo magnético para cima e um campo magnético para baixo, e você tem a superfície da Terra. O que acontece é o seguinte, né? Quanto essa toroide tiver mais... O meio da toroide aqui, ó, esse meio aqui, tiver mais próximo da Terra, menor é a gravidade. Ou seja, isso possibilita que seres maiores possam caminhar entre a gente, como seres colossais que eram os dinossauros. A partir do momento que você muda o eixo, o que é mudar o eixo? Você tem a toroide, né, como se fosse duas maçãs, e você arrasta ela para baixo. O que você acabou de fazer é que você gerou uma interação magnética onde aqueles elétrons que estão aqui em cima, eles vão buscar se equilibrar embaixo. Ou seja, você aumentou o peso e a massa da Terra inteira. E Deus, ele teve que fazer isso. Por que Deus teve que fazer isso? Porque os gigantes, eles sobreviveriam facilmente ao oceano. Facilmente ao oceano. Bastava eles boiarem, porque eles não eram mais pesados do que a água. A densidade da água é muito mais pesada. E bastava eles usarem barcos, né? Ou seus polos totalmente tecnológicos. Então, o que Deus fez? Deus mudou a atmosfera da Terra, fazendo com que a Terra ficasse extremamente pesada. E aí, os seres imensos, como o próprio Noé, ele começou a passar dificuldades. Noé, após a era diluviana, quando ele chegou na ilha, né, uma das primeiras coisas que ele fez foi vinho. Ninguém entende, por que o cara foi fazer vinho? O cara doido foi fazer vinho. É porque o vinho, ele acalma o coração. Ele faz com que a gente fique mais calmo. Porque se imagina o Noé, o último gigante da Terra, entre aspas, tá? Pesado. A Terra agora está uma gravidade muito mais pesada. Ou seja, o peso de Noé multiplicou por 3 a 4 vezes. Então o cara já começou a ter toda uma limitação. Outra coisa, a composição atmosférica, a pressão atmosférica ficou menor. E o oxigênio, por exemplo, vamos supor que você tem aqui 100 unidades de oxigênio aqui, ó. Porque tem uma pressão muito forte, faz com que aqui tenha 100 unidades de pressão atmosférica. Com esse novo dilúvio, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Que 100 unidades de pressão atmosférica ficou muito mais amplo. E aí, basicamente, Noé começou a enfrentar dificuldades de respiração. Não só ele, como qualquer outro ser humano que era grande. E aí, evidentemente, né, com o adendo do Criador, o ser humano foi reduzindo de tamanho. Isso foi uma estratégia que Deus utilizou para impedir que os gigantes continuassem na Terra, para impedir que aqueles monstros colossais continuassem na Terra. E aí, cada geração, eu vou tirar minha imagem aqui para você ver,
cada geração ficou uma menor do que a outra. Ó. Se você pegar aqui, ó, cada geração, ó, os filhos de Noé, olha só, cada geração foi ficando uma geração menor do que a outra. E o mundo, ele continua nessa perplexidade. Então, por exemplo, a gente pega antigamente Tartária, uma das últimas civilizações, o ser humano tinha por volta de 4 a 6 metros. Isso há 600 anos atrás, há 400 anos atrás. Hoje o ser humano tem 1,90 m, né? Então o mundo está mudando, a estrutura do planeta está mudando, né? E aí você vê o seguinte, e outra coisa, a genética da descendência de Adão é completamente diferente da nossa. Por que é diferente? Ponto número 1, o nosso sangue, ele precisa do ferro, que é um condutor elétrico, para que possa fazer o funcionamento de toda a estrutura elétrica do nosso corpo. Nosso corpo é elétrico, tá? Então o ferro, ele faz essa parte de condução elétrica. Só que o ferro, ele oxida, ele enferruja. Ainda mais o ferro em contato com a água, o nosso corpo é água. Então o tempo todo o ferro, ele está oxidando o nosso sangue. E essa ferrugem, né, faz com que o nosso sangue fique vermelho, por causa dos glóbulos vermelhos, que vêm com alta concentração de ferro. Isso acelera o nosso envelhecimento. Isso acelera. Então, o ser humano que vivia 1000 anos, porque tinha ouro em sua composição, um excelente condutor elétrico, muito mais rápido do que o ferro, e não enferrujava, mesmo diante da água. Aí trocaram, o ser humano foi perdendo o seu posto, né, depois do dilúvio, a gente passou a usar ferro. O ferro, ele oxida, então o ser humano que vivia 1000 anos, em contato com o ferro, passou a viver 120. E você vai vendo como que vai se reduzindo o tamanho dos seres humanos. Outra coisa, o ser humano tinha capacidade de voar. Por que o ser humano tinha capacidade de voar? Porque a gravidade era quase nula. Você vê seres colossais de 3 quilômetros, 3.000 metros de altura. Os colossos, fora os monstros milenares que Deus assim o fez. Como é que esses monstros, com a gravidade de hoje, poderiam se sustentar? Como é que, por exemplo, vamos pegar um Leviatã de 500 metros de altura, como é que hoje, nos dias de hoje, ele poderia se sustentar? Se o corpo dele fosse feito de adamante, dando um exemplo, nem existe, tá? De diamante, ele não ia durar, o corpo ia trincar. Não existe material que consiga fazer tamanha altura dar certo. Então, era necessário uma gravidade mais fraca. E o ser humano, além de ter um corpo muito mais estruturado, ele tinha a capacidade de voar, né? Porque a gravidade era bem baixa, já possibilitando que o ser humano soltasse grandes distâncias e com um pouco de concentração já conseguia voar. Não é mistério que no mapa de Urbano Monte você tem civilizações humanas que voavam, representado como Terra del Fuego, né? Que ficava localizada ali no sul da Argentina, né? Hoje em dia não existe mais, se tornou um mito, né? Então você vê como é que mudou completamente a estrutura. O mundo mudou. Quando eu falo para as pessoas que o corpo humano hoje, ele é um corpo anômalo, ele não tem nada a ver com o que Deus criou. Ó, Deus, ele criou alimentos super nutritivos. Nós nunca comemos desses alimentos. Deus criou um corpo, um super corpo. Nós nem usamos esse corpo, tudo por causa do pecado. O pecado principal que originou aí antecedeu a nossa queda. Então, é isso que fala. Quando Jesus Cristo ele fala que nós teremos um corpo restaurado, não será nem esse corpo de Matusalém, Lamed, Jared, Enoque, Noé, Adão, não é esse corpo, porque esse corpo precede a queda. Aqueles que vencerem esse mundo, eles terão um corpo mais glorificado do que o corpo de Adão. Porque o corpo de Adão, ele precede... Só um momento, tá? Ele precede a queda. Então, o Criador mesmo disse que não haverá mais lágrimas. Então a gente terá um corpo mais glorificado. E aí o Criador fala o seguinte, que será um corpo semelhante ao corpo dos anjos. O que é o corpo dos anjos? O anjo ele também tem 60 metros de altura, né? Só que é um corpo mais plasmático,
né? É um corpo que consegue suportar, né? Por exemplo, os anjos, independente do ecossistema da Terra, os anjos conseguem ir e vir tranquilamente. Mas a linhagem de Adão não consegue por causa dessa gravidade. Então, nós herdaremos um corpo como se fosse dos anjos, né? Um corpo celestial. Então, isso que é a Bíblia, é você estudar e entender o conceito por trás das coisas. Hoje em dia, as pessoas não têm valor, elas olham para a Bíblia e falam assim: ah, eu acho que essa parte da Bíblia está errada. Ah, o ser humano vivia 1000 anos. Ah, eu acho que isso aí está errado. Eu acho que houve uma tradução equivocada na Bíblia e que não tem nada a ver com a realidade. Só que não, tem sim, tem a ver com a realidade. E na verdade a idade é até bem maior do que essa, porque o ciclo solar e lunar era muito maior do que 24 horas que você conhece hoje, muito maior. Então nós estamos falando de Adão vivendo 10.000 anos, tá? Porque o Sol e a Lua, a cada revolução, eles vão reduzindo o seu espaço. Cada revolução vai se reduzindo o seu espaço e o tempo da Terra vai só encurtando. Famosa ressonância de Schumann. Então, nós usamos parâmetros como 930 anos, mas é muito mais, muito mais. Adão vivia 10.000 anos. Se você analisar o contexto da Terra primordial, é muito mais do que hoje em dia. Muito mais do que hoje em dia, né? Então, o que você precisa entender é que a Bíblia não está errada. Quando a Bíblia fala de seres humanos vivendo 1000 anos, você não tem que falar assim: ah, a Bíblia está errada, ah, esse livro é um conto de fadas. Não. Você tem que falar assim: como que eu faço para entender essa história? Como que eu faço para saber que isso aqui é real, que isso aqui é verdadeiro? Aí sim você começa a estudar. Em vez de criticar, começar a procurar entender. Aí você vai entender, pô, porque o ser humano era gigante, como é que isso era possível? E aí você vai aprendendo. Por que era necessário comer carne após o dilúvio? E antes do dilúvio não tinha essa necessidade. Então muita coisa você vai aprendendo, tá? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Hoje foi mais uma aula bíblica, né? Ensinando para você que a Bíblia não é um conto de fada, mas sim um registro histórico. Para aqueles que têm a visão de águia, conseguem perceber nitidamente a história da humanidade prescrita dentro da Bíblia, tá? Espero que esse conteúdo tenha agregado valor à sua vida. Não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares, deixar o seu like. E também, pessoal, quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Tenho certeza que vai ser algo incrível para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.